Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Paulo, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal de Flutter. Dessa vez a gente vai comentar um pouquinho mais sobre o App Architecture, né? Arquitetura de software recomendada pela equipe do Flutter. Vamos falar um pouquinho sobre testes hoje? Você escreve testes? Então, essa semana passada a gente teve uma conversa na comunidade sobre como essa arquitetura funciona de forma geral ali. E a gente acabou percebendo, né, que o fluxo de dados nessa arquitetura ele é tão eficiente, essa arquitetura ela é tão eficiente, ela é tão simples e ela abrange tudo, ela dá para fazer tudo em cima dela, que a gente realmente pensou se valeria a pena escrever testes, já que o fluxo de dados ele é bem claro, o tratamento de erro nas camadas eles também são muito claros, né? Então o command no seu view model sendo observado pela view, o result em todas as camadas, né? E aí a gente chegou a pensar que talvez nem precisasse escrever testes, né? É óbvio, né, que se você quiser ter uma segurança maior no seu aplicativo, né, e talvez na empresa que você trabalha exige a criação de testes, escreva testes, né? Eu vou ser bem sincero para vocês, depois que eu comecei a implementar essa arquitetura nos projetos, não escrevo mais teste. Não escrevo mais porque é tão claro o fluxo de dados que se você tiver um erro, você vai saber exatamente de onde está vindo, né? Então, eu não escrevo testes, tá? A não ser que seja uma regra de negócio muito complexa, um use case muito grande e tal, talvez valha a pena escrever teste, né? Mas vamos lá. Vamos ver um pouquinho aqui sobre testes, né? Então, você já pode começar a perceber que a gente tem aqui, ó, aqui na nossa pastinha de testes, né? Que ele representa, né, quase a mesma estrutura de pastas aqui, ó, data, domain, UI e utils, né? O que que não vai ter? Não vai ter config, né? Porque tem aqui os assets e as dependências. E não vai ter o routing, né? Porque nos testes a gente não tem configuração de rotas, né? Então, vamos lá, vamos começar entendendo esse data. O que que tem aqui, ó? No data, obviamente, a gente tem os repositories e os services, né? E aquela mesma modularização de teste, né? Então aqui tem os testes, ó. Activity local test, né? Então, ó, aqui ele faz ele vai testar um widget, provavelmente, né? Test widgets Flutter bind, né? Então, ele vai acessar o Activity Local Repository. Não, não vai. Por que tem esse test widgets Flutter bind, né? Não sei. Tá. Mas, ó, desculpa, gente. Esse vídeo aqui não tem edição, então não vai dar pra cortar isso. Deixa eu tomar água aqui. Boa. Vamos lá, vamos voltar. Então, ele carrega os assets aqui, né? Então, talvez isso daqui seja realmente para carregar os assets, né? Aí, ele vai instanciar o repositório local aqui, que a gente sabe que só vai ter aqui um método de buscar as destinations, né? E ele instancia o local data service, que é aquela lista aqui mocada de continent, né? E é essa lista locada, né, aqui de continent. E aí, tem o primeiro teste aqui, ó, should get by destination ref. Cara, assim, vamos ser sinceros. Até eu passar aqui a mão na cara que eu chego de uma suada quando eu vejo esses testes. Eu te pergunto, você realmente colocaria um, você colocaria um teste desse aqui no seu aplicativo? Um teste que testa uma lista mocada, que passa por um repositório mock e testa uma lista mocada? Eu não faria um teste desse no meu aplicativo, não, tá? Tudo mock, tudo local, não faria. Só para testar se o tamanho da lista é realmente 20. O que que ele está testando? Ele está testando se ele está acessando esse local data service, né? Só isso. Vamos pro remote aqui que talvez faça mais sentido, né? Ó, aqui já faz mais sentido, tá? Fake API, já começamos aqui, ó, né? Activity Repository Remote Test, né? Aí já faz mais sentido por quê? Ó, tem aqui o Fake API Client, tá? Ó, que tem uma lista aqui mocada também. Tudo mock aqui, essa é a forma com que eles fazem os mocks aqui do API Client, tá? Beleza? Para usar os dados como mock. Depois a gente tem o mock do Activity Repository Remote, né? Deixa eu até ver de onde que é importado isso aqui. Isso aqui é importado dentro do próprio
da própria coisinha aqui de testes, né? Tem até uma pastinha chamada testing aqui, né? Aí, cara, olha aqui, ó, vamos ver como funciona esse teste aqui. Opa, esse daqui. Então, no setup ele vai instanciar para ele criar uma nova instância do Fake API Client. Depois ele vai instanciar o repositório, vai passar o API Client lá para dentro. E aí, quando o repositório acessar o get by destination Alaska, ele vai entrar dentro desse cara, né? E a gente pode procurar aqui, ó, o Alaska, né? E aí ele retorna pra gente. Então, é a pergunta que eu faço. É um teste que ele é escrito para ele testar ele mesmo, né? Testar um mock. Eu não faria um teste desse no meu aplicativo. Mas eles estão mostrando aqui que tem como testar caso você queira, tá? O que ele vai verificar? Se o nosso repositor, ele vai buscar aqui o Alaska, né? Se ele vai ter um result que é um ok. Se realmente vem uma lista aqui dentro. Se a lista tem um tamanho de um. Se ele achou somente um Alaska. Depois, ele vai procurar o destination, o primeiro destination que tem dentro da lista, né? E a gente vai pegar o nome e vai perguntar se o nome é Glacier Trekking and Ice Climbing, né? Então, ó, que é esse aqui, primeiro aqui, né? Então, tá verificando se um mock aqui, tá? Existem várias opções da gente criar testes no Flutter com mock, né? Com pacote, Mockito, com aquele outro que eu não lembro o nome, que faz mock também, Mockup. E isso daqui é como se fosse um mock manual, né? Quando você faz isso daqui, ó, que eles fazem o API Client, é como se você fizesse um mock do teste e usasse aquele negócio de retornar, né? Eu até esqueci, deve ter aqui em algum lugar. Beleza? Mas, ó, aí outro teste aqui, né? Should get destinations from cache. Ou seja, de novo ele vai buscar o destination de Alaska. Depois ele vai buscar de novo o Alaska e ele espera que a quantidade de requests que foram feitas foram. É porque o API Client, né, ele conta a quantidade de request, né? Então, ele espera que ele faça o request duas vezes, né? Então, aqui é uma vez, né? Uma vez só, né? Então, aqui mais uma vez. Deixa eu até ver, né? Como é que ele faz isso daqui, tá meio esquisito, né? Fake, request, mais. Que louco, né? Esse teste aqui nem tá fazendo muito sentido, mas beleza. É outro teste mock. Vamos ver se a gente acha algum teste real aqui. Fake API Client, Fake Auth API Client, aqui de novo, para testar teste. Eu fazia isso daqui, gente, antigamente, de mocar o teste dessa forma aí, ó. De mocar o meu aplicativo dessa forma aí. E eu achava isso bizarro. Aí eu tô vendo isso aqui sendo aplicado nisso daqui, eu tô achando bizarro também, tá? Mas vamos lá, né? Agora, o que começou a acontecer, né? Aqui no Alpha Repository já começou a encher um monte de dependências, né? A mesma coisa, ó. Ele criou o leite aqui, as propriedades que serão utilizadas, né? O Shared Preference está aqui, até o Shared Preference está... Tem mock no Shared Preferences, né? É, engraçado, porque eu não lembrava desse Shared Preferences aqui, ele ser uma interface, né? Uma classe abstrata. Então, que louco, né? Tem como você implementar uma classe diretamente, sem precisar, né, dela ser uma classe abstrata. Isso eu nem sabia disso, né? Mas beleza, eles fazem aqui, né, essas coisas para a gente utilizar, né? Então, ó, o que esse teste aqui vai fazer, ó? Fetch on start has token. Então, ele vai setar o token no shared preferences lá, ele vai instanciar tudo que é preciso e depois ele vai verificar se está autenticado. Muito boa essa função aqui de autenticado, testar ela, tá? Faz mais sentido esse teste aqui do que os outros lá, tá? Porque essa função de verificar se está autenticado, esse método aqui, essa propriedade boolean aqui, assíncrono boolean, ela faz sentido ser testada. Por quê? Se tiver, se o meu token não for nulo, quer dizer que o cara está autenticado. Então esse aqui é um bom teste que eu faria nos meus aplicativos que estão em produção. Deixa eu só ajustar essa câmera aqui um pouquinho. Aí, bom. Aí, gente, legal. Ó, vamos lá. Esse aqui, e a gente espera, né, que o header seja better expect of header, né? Que o half header seja better token, né? Vamos voltar lá para aquele teste de novo. Ó, beleza, essa classe aqui já foi toda vista, né? Vamos ver essa daqui de baixo. Ó, legal, né?
Booking Repository e Fake API Client, né? Então ele vai buscar e ele vai testar o Booking Repository Remote, tá? Então, ó, should get booking, né? Ele vai buscar o booking com ID 0, né? Ele vai esperar o resultado aqui, ok. E a gente vai esperar que o booking ele seja igual ao booking aqui com ID 0, né? Eu só não sei onde que tá o mock, tá? Ah, o mock tá no Fake API Client, tá? Então vamos procurar o nosso booking com o nosso booking com opa, nosso booking get booking ID 0, tá? Então vamos procurar esse cara. Booking ID 0, tá aqui. Como que funciona esse mock? Aqui dentro do Fake API Client. Ah, ID 0, onde que tá isso? Nem sei, cara, tá meio esquisito esse teste aqui. Bom, vamos passar pro próximo, tá? Então, basicamente lá ele testa se ele consegue buscar o booking com ID 0 e ele verifica, né, que se é um result é um ok. E esse teste aqui não tem aquele is expect um, booking is a, ele passa aqui, ó, ok. E aí ele passa aqui a instância de booking, né? Ele não fez isso. Não sei por quê, mas seria válido. Mas eu acredito que seja porque se isso aqui der erro, não precisa disso daqui. Boa? Então vou passar aqui. A gente já testou, já olhou os repositories, né? Eu acho que já está suficiente para entender como os repositories foram testados. Então, para você testar o repositor, você moca o service e envia para dentro da injeção de dependência do repositor, né? Legal isso, né? Agora vamos ver como que são testados os services. Ó, aí ele moca agora o HTTP client, né? Só que aí que começa a ficar interessante, né? Quando a gente moca o HTTP client, a gente precisa, na verdade, de um pacote, né, para fazer isso, né? Então vamos lá, o mock HTTP client, né? Que é o Mocktail, eu lembrei agora, Mocktail, o nome do pacote, né? Então adivinha, gente, vou ter que aprender a utilizar esse Mocktail para ensinar lá no curso da Udemy, né? Porque lá eu mostro eu crio as implementações lá, né? Aí, olha aqui o tanto de coisa que tem que ser mocada, né? Não sei se vale a pena. Eu acho que vale a pena utilizar mesmo o Mockito, né? Porque o Mockito você não precisa criar essas classes, né? Você moca uma classe só e quando você acionar o método, você retorna diretamente. Aqui, aparentemente, ele tenta executar tudo, né? Vamos tentar entender aqui, ó. Ó, quando a gente faz um mock get, que é para mocar aqui, ó, HTTP methods mocks, né? Então a gente vai mocar todos os métodos, que são o get, o post e o delete, né? Aí, quando a gente fazer uma requisição para o GET, né, HTTP client request.get, então a gente responde, né, e a gente começa a mocar tudo aqui de novo e a gente retorna o valor que a gente queria. Ó, e aí nesse caso o GET ele sempre vai retornar a resposta aqui. Esse headers, né, ele vai retornar o HTTP headers aqui, né, é mock também. E o status code do GET sempre é 200. Isso daqui, gente, é para ele conseguir passar lá naquela camada de service, né? Então, cara, isso daqui é muito confuso. Eu não faria isso daqui com o Mockito, não. Eu faria quer dizer, com o Mocktail. Eu faria com o Mockito, acho que seria mais simples, tá? Mais simples de fazer. Aí, ele moca todos os métodos aqui, né? Lembrando que quando você faz um post, a gente tem que mocar isso daqui para retornar um 201 e retornar o próprio request. O request vai virar o response, né? Quando fizer um post. Então, por exemplo, se eu enviar um objeto para criação, vou ter que enviar ele com um ID para ele me retornar a resposta, tá? Vamos ver isso daqui para baixo, ó. Ó, a gente faz aqui o mock e aí a gente instancia o API Client. Então, a gente vai testar o service de API Client, tá? Aí, ele vai começar a mocar criar um continente aqui para enviar para a API, né? Mock HTTP client.mockGet. Ele vai passar, né, que na hora que ele fizer o get para barra continentes, ele vai retornar esses continentes aqui, beleza? Lembrando que ele não vai retornar um ID, né? Então, é como eu já comentei novamente, esse teste aqui, para um aplicativo real, acredito que ele não faça sentido. É um teste que ele testa ele mesmo. Tipo assim, é um teste
que ele vai esperar a resposta sem executar nenhuma regra de negócio, sem executar nenhum código, né? Ele testa a própria resposta. É como se eu fizesse algo parecido com isso aqui, ó. Teste é igual aqui, ó, a teste. Aí eu venho aqui embaixo e faço isso aqui. Eu espero que teste seja igual a teste, né? É quase isso, cara. É quase isso, só que você está movendo para outros arquivos. Então eu pessoalmente não faria isso, tá? Vamos descer um pouquinho mais aqui. Ó, vamos ver. A gente já entendeu mais ou menos o service, né? Aqui também, quando a gente faz um post de barra login, a gente envia esse token, né, e tal, e ele espera 200, beleza? Então, é isso. Vamos passar aqui para baixo um pouco para como que eles testam os use cases. Aí começa a ficar mais interessante, né? É mais interessante testar um use case aqui, né? Ó, vamos ver como é que ele testa. Booking Create Use Case Test. Ó, Booking Create Use Case, ele começa a criar um monte de fake repository aqui. Tá vendo? Cara, de novo isso, mano. De novo isso aqui. Testando um monte de repositório falso que já retorna o valor direto. Esquisito, né? É como se eu tivesse que criar. Ó, gente, começa a gerar muita complexidade, né? Porque eu já tenho o meu repositório local, o meu repositório de implementação concreta, que é o remoto, e agora vou ter um fake booking ainda repositor. Cara, pro cara manter nenhum aplicativo com teste dessa forma aqui, ele precisa ter muito tempo, ele precisa ter um monte de gente na equipe para fazer isso, né? E são testes que, cara, sinceramente, é melhor abrir o aplicativo e testar na mão. São testes totalmente esquisitos, sabe? Por isso que eu comentei também que agora, olhando isso aqui, vale muito menos a pena, né? Criar testes com essa nova arquitetura. Ela é tão simples que nem faz sentido fazer isso, né? Aí, ele espera que a gente crie um itinerary config do use case com essas coisas aqui, né? 24 do 1 do 1, 240212, né? E que passe a destination, que também vai ser um mock também. E aí ele passa a primeira activity, depois ele espera o resultado aqui. Então é outro teste testando ele mesmo, né? Esse daqui é um dos únicos pontos que eu realmente não concordo nessa arquitetura aqui, tá? Você poderia ter testes em que você faz um fluxo mais completo. Por exemplo, eu quero saber se na hora que eu chamar meu view model e enviar um dado lá no formulário, se ele passa por todo o meu aplicativo, né? E o meu service responde. Então, eu acho que vai ter aqui, tá? Mas esse seria o único teste que eu faria nessa arquitetura, que daí eu passo por todas as camadas e eu vejo se o meu service está respondendo. Se o meu service está respondendo corretamente, automaticamente as outras camadas elas irão funcionar, né? E se elas não funcionarem, esse teste vai pegar, entendeu? Então é melhor testar lá o view model diretamente, ou até a própria tela, tá? Tem outro teste aqui de criar, o de share booking, né? Então, ó, use case booking share.custom. Eu passo aqui o text, né? E aí eu passo para cá o booking e aí eu chamo o share booking. E a gente espera que ele formate o texto, né? Engraçado isso, né? Deixa eu ver aqui, ó. Share booking. O que que essa função faz? Engraçado essa função, né? Ela faz um map em cima das activities e ele escreve, né? Vamos rodar os testes para ver como é que esse teste tá se comportando? Se ele rodar, né? Bom, ele rodou aqui. Eu precisava dar um print nisso aqui, ó. Vamos ver se eu consigo. Essa coisa aqui ficou muito engraçada, velho. Que teste doido. Deixa eu rodar de novo. Vamos ver como é que isso printa na tela pra gente. Ah lá, ó. Trip to Name One, 1 de janeiro de 2000 e tal. Acho que esse aqui, ó, é o nosso botãozinho de compartilhar, sabe? Que aparece ali. E tal. Então, beleza. A gente já olhou os repositories, os services, os use cases. Agora vamos olhar os nossos. Como que eles testam as telas, né? Nossa senhora, já vai ser difícil isso aqui. Foi mal, gente. Ó, então ele tem que mocar o Go Router. Eu não faria isso. E ele tem que gerar esses mesmos mocks para
instanciar o ViewModel, né? Então tá aqui o ViewModel, a tela de Activity. Primeiro, ele vai carregar uma funçãozinha aqui interna para ele carregar a tela, né? E passar o GoRouter mocado para cá e o widget que será inicializado. Ó, e aí, na hora que esse teste widget aqui rodar, ele vai carregar a tela. Então ele vai verificar se ele vai passar essa função para cá e ele realmente vai encontrar essa classe, esse widget sendo carregado. Puta, mano, é um teste que testa se a tela foi carregada, cara. Tipo assim, se a tela realmente ela é a tela inicial, né? Eu não faria esse teste, tá? Não faz muito sentido. Aí tem até um mock network images aqui, né? Ó, tem tal que tem como você testar essas coisas, né? Muito, muito complexo também esse tipo de teste, né? Vamos passar para baixo, ó. Nossa, tem um monte de teste de imagens aqui, ó. Primeiro ele tenta carregar a tela, e aí ele tenta achar aqui uma key, né? Value key. Depois a gente pega as selected activities, que seria uma lista de string, um set de string, né? E verifica se ela contém algum ref. Então ele está testando o ViewModel aqui, né? Ele está iniciando a tela para testar o ViewModel. Ele consegue testar a tela, o ViewModel, depois ele consegue clicar, né, no texto, né, aqui. Então ele consegue clicar nesse cara aqui, ó, ref checkbox, certo? Então ele vai procurar essa chave. E aí, deixa eu até procurar isso daqui lá dentro do aplicativo, né? Porque provavelmente Velo que teria uma tela que teria isso, né? Mas não tá aparecendo aqui, ó. Tester.tap, ele procurou pela chave Velo que ref checkbox. Não tá mostrando onde tem isso, né? Então a gente não sabe onde ele tá clicando aqui nessa parte, ó. A gente sabe que ele tá clicando na tela de, qual é o nome? Activity Entry, né? Activities Screen. Activities Screen. Vamos ver se tem alguma coisa aqui para clicar. Não dá para saber o que esse teste faz, tá? Beleza? Ó, vamos descer aqui então. Vamos procurar aqui o login screen pra gente ver. Ó, login screen. Ó, login screen teste. Login view model, o mocando aqui o go router e o fake auth repository que a gente já tinha visto aquela hora, né? Então ele seta o token, notify listeners, e depois retorna o result null. E aí, aqui ele remove o token, né? Logout, ele passa o token a ser nulo, né? Beleza, boa. Ó, novamente ele carrega a tela, né? Carregou a tela aqui. Depois ele testa se a tela está carregando. Agora ele vai performar o login. Então, ó, primeiramente aqui ele carrega a tela. Depois ele vai verificar que o token não tem token no storage. Então, há uma confusão aqui de teste de tela e teste de view model e teste de repositório. Parece que está tudo junto aqui. Não está nada separado, né? Aí, o que que ele vai fazer aqui, ó? Ele nem colocou o usuário e a senha, primeiramente, né? Mas ele vai clicar no botão de login. E aí ele vai clicar, né? Ele vai procurar o botão de login e aqui ele clica. E aí, engraçado, em nenhum momento ele colocou o texto lá de usuário e senha, né? Em nenhum momento ele colocou o usuário e senha no texto, né? Será que esse teste roda? Deixa eu até ver aqui, né? Cara, engraçado que rola, né? Então, aí ele logou, ele esperou que agora tem um token lá no repositório, né? Lembrando que mesmo se eu enviar o usuário e senha vazio, o repositório vai responder com um token, né? E aí, ele vai verificar se o cara foi redirecionado para outra tela. Boa? Então, ó, vamos ver mais um teste desse aqui, ó. Nossa, esse aqui é grande, tá? Olha o tanto de mock que tem que fazer, cara. Nossa senhora. Tá. Beleza. Carregar a tela, né? Esse aqui é de carregar, é o método de carregar a tela, o método que testa o carregamento da tela, e agora ele vai criar o booking, né? Booking repositor.create booking. O que será que ele vai fazer aqui? Eu acho que eles não conseguiram testar o formulário. Acho que eles não conseguiram fazer isso, tá? Eles não conseguiram colocar inputs nos formulários, entendeu? Ó, load screen, né? Então ele carrega a tela, ele cria o booking, ele carrega a tela aqui.
Ele executou, né, para buscar esse cara. Ou seja, ele foi lá no repositório e colocou esse cara, né, como zero, esse daqui. Aí ele executou o meu view model de criação, né, de carregar, e aí ele clicou, né, nesse cara, no botão, né, tester.pump and serial. Ele vai fazer atualizar a tela. E aí na hora que ele faz esse pump and serial, o que que vai acontecer? É como se fosse um notify listeners. Ele vai atualizar a tela e vai verificar se foram carregadas, se carregou, né, o booking, né? Que teste bobo, velho. Esse aqui eu também não faria, não faria. Mesma coisa aqui, ó. Deve criar. Então ele vem aqui, carrega a tela, ele cria aqui o create booking, né? E aí ele faz um pop and serial, que é para esperar o booking carregar. Depois ele verifica se tem os widgets aqui. E ele espera que o booking repositor.books.length seja um, ou seja, ele criou só um. Share booking, né? Ah, e aí vamos ver se a gente consegue ver onde que tá essa tela aqui, ó. Boa, tá ali, ó. Então, ó, booking repositor.createBooking. Então, ele cria o booking no repositório, inicia a tela, executa o load de carregar essa tela, cria, espera a tela atualizar, depois ele clica no botão de compartilhar, e aí esse shared vai para true. Eu quero saber da onde vem esse shared aqui, viu? Como? Como que esse shared foi atualizado? Aonde aqui? Shared. Shared. Tá, no setup o shared é true. E na hora que ele executar o use case de criação de share booking, ele vai para true. É um callback que quando ele criar, ele vai ir para true. Pô? Aí, cara, ó, vem aqui e aqui na tela, vamos ler a tela, né? Então, ó, ele vem aqui, ó, Listenable Builder, e aí ele vai work around for. Aí ele vai clicar aqui em fazer o share do booking. Então, ele criou o booking. E aí depois ele clicou no botãozinho de share e ele dispara um callback para poder informar que foi carregado ou não. E aí, a gente viu a UI agora, né? Então, aparentemente, gente, ó, eu tô procurando teste de view model aqui, ó. Então, onde que tem teste no view model? Aqui, ó. Results view model teste. Então, ó, tem aqui o results view model e, ué, porra, que teste merda aqui, viu? Ó, view model.destination length 2. Não, tá de sacanagem, né? Sacanagem. Ele passa os gashes, né, para 2, né? Ele testa aqui. Search Form View Model. Vamos ver se ele faz aqui, ó. Initial values are correct, né? Boa. Então ele espera os valores iniciais aqui. Que se está válido é falso, se o continente selecionado é nulo, se o date range é nulo, que seria a data inicial e a final, se a quantidade de gashes seriam zeros convidados, né? E aí, ele vai setar, né, o date range, né? E daria para ele fazer mais alguma coisa aqui, ó. Daria para ele fazer o view model ponto listener aqui. E aí ele poderia fazer o seguinte, ó. Final bool is date range changed equals false, né? E aí, se o callback for executado, a gente espera que seja true, né? Is date changed é igual a true. E aí, acho que dá para colocar um expect aqui embaixo do is date changed ser true, né? Ah, então a gente espera que esse callback execute. Vamos rodar esse teste aqui, essa gambiarra. Não rodou? Então. Aqui a gente. Is date changed, view model. Esse is date changed, view model, date range, ele tem que disparar o notify listeners, então ele deveria funcionar corretamente, né? Não lembro se é assim que faz também o teste, né? Vamos ver. View model e tal. Aqui, o certo é que quando a gente altera o view model, né? O date range, dessa forma aqui, a gente precisa disparar o notify listeners, né? Isso é certo, tá? Talvez eu tenha que colocar antes também, né? Aqui, ó. Deixa eu voltar. E isso daqui precise vir lá em cima. Boa, deixa eu rodar de novo. Boa, é isso. É isso mesmo, mexendo aqui. É um teste para segurar que quando o date range for mudado, a tela vai ser rebuildada, tá? Porque
o ViewModel é a nossa reatividade, então esse teste faz sentido. Ó, ViewModel.selectedContinent, então ele passa aqui. Outro teste também é que era só vir aqui e replicar essa mesma coisa que aqui em cima. Que quando a gente precisa selecionar o continente, ele precisa disparar o Notify Listeners, né? E a única forma de saber se o Notify Listeners foi disparado é se inscrevendo no ViewModel. Tudo isso daqui, ó, são propriedades que são é, marcadas, né? Aí, esse daqui de baixo, ele já é o seguinte, ó, update itinerary config.execute. Essa parte do command, deu para perceber aqui que eles não conseguem testar o command profundamente, tá? A execução do command. Eles conseguem somente verificar se ele foi executado. Eles não conseguem ver se ele passou por todos os estados, né? De running, error ou sucesso. Eles só conseguem ver se o itinerary config ele foi completado. Por exemplo, antes dele ser executado, daria para a gente esperar que esse carinha, ponto .error, ele seja false, né? Porque ele é um boolean. Dava para esperar também que o completed seja false, né? E dá para esperar também que o nosso result seja nulo, né? Já que nós não temos nada lá dentro do result, né? Então, ó, dá para fazer alguma coisa, porque essa daqui, ó, é a configuração inicial do teste, tá vendo? Viu que continua passando? Então, isso daqui verificaria se o nosso result foi iniciado em algum momento, né? Se ele está iniciando com o valor certo, né? Então, dá para testar algo nesse sentido também, tá, gente? Esse vídeo está indo para quase meia hora, para mais de meia hora. Tem teste de utils, né? Que seria os testes dos commands aqui, né? Tá vendo? Que eu também mostro lá, né, no nosso, no nosso curso avançado, Desenvolvimento Flutter Avançado na Udemy, né? Lembrando, se você quer ver todas essas implementações aqui, chega lá no curso, link na descrição, valor simbólico, tem tudo sobre o App Architecture lá, beleza? Então, ó, a última coisa que nós iríamos ver aqui seria sobre o command, e isso daqui, ó, verifica se o command foi executado várias vezes. Se ele estiver sendo executado várias vezes, a gente não deixa ele fazer o count aumentar aqui, tá? Um command não roda mais de uma vez no mesmo tempo, tá? Então, basicamente, isso sobre testes, beleza? Então, obrigado por ter assistido, até o próximo vídeo e valeu!